Vamos começar o capítulo 2. Este capítulo é dedicado aos fundamentos da eletrostática. Já situamos o eletromagnetismo dentro das forças fundamentais da natureza. Agora vamos entrar na física da carga elétrica. Vamos entender o que é a carga elétrica. Vamos entender como ela surge. E vamos entender como duas cargas interagem entre si. Este capítulo tem 6 partes. Primeiro, vamos falar de carga elétrica e eletrização. Depois, vamos falar de condutores e isolantes. Em seguida, vamos ver a lei de Coulomb. Vamos ver os fundamentos da eletrostática. Depois, vamos ver superposição de cargas. Vamos ver distribuições de carga. Vamos ver a carga elementar. Vamos ver a quantização da carga. Por fim, vamos resolver exemplos e problemas para fixar tudo o que vimos. Vamos abrir esta sessão com um paralelo. Você já conhece a lei da gravitação universal de Newton. Duas massas se atraem. Essa força é proporcional ao produto das massas. Essa força é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. A lei de Coulomb descreve a força entre cargas elétricas. A lei de Coulomb tem exatamente essa mesma estrutura matemática. Esse paralelo vai nos ajudar bastante. Vamos usar o que você já sabe de gravitação para entender a eletrostática. A força elétrica é parecida com a força gravitacional. Então, por que ela demorou tanto para ser descoberta? Por que ela demorou tanto para ser estudada com precisão? A resposta está na neutralidade da matéria. Na natureza, a matéria é normalmente neutra. Para cada carga positiva existe uma carga negativa bem próxima. Os efeitos elétricos quase se cancelam. Já a massa não se cancela. A massa só se soma. Por isso, a gravidade domina o nosso dia a dia em grande escala. A força elétrica só aparece de forma visível em situações especiais. Um exemplo é o atrito entre certos materiais. Existem 3 mecanismos principais para eletrizar um corpo. Esses mecanismos desequilibram a neutralidade da matéria. O primeiro mecanismo é o atrito. No atrito, 2 materiais diferentes são esfregados um no outro. Elétrons migram de um material para o outro. O segundo mecanismo é o contato. No contato, um corpo já carregado encosta em um corpo neutro. Parte da carga se transfere diretamente. O terceiro mecanismo é a indução. Na indução, um corpo carregado se aproxima de um condutor neutro sem tocar nele. Esse corpo redistribui as cargas internas do condutor. Isso permite carregar o condutor com o sinal oposto. Um quarto ponto, as propriedades fundamentais da carga. Vamos ver o que é a conservação da carga. Vamos ver o que é a quantização da carga. Esse último tópico é a evolução histórica da carga elétrica. Vamos ver também a regra de sinais que usamos até hoje. Vamos comparar 2 leis numa tabela. De um lado, a lei da gravitação universal, do outro lado, a lei de Coulomb. A lei da gravitação universal foi publicada por Newton em 1687. Ela diz que a força é proporcional ao produto das massas. Ela diz que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. A lei de Coulomb foi publicada por Coulomb em 1785. Ela tem exatamente a mesma estrutura. A força é proporcional ao produto das cargas. A força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Repare bem nessas 2 linhas da tabela. As 2 leis têm a mesma forma matemática. As 2 são proporcionais ao produto das grandezas. As 2 são inversamente proporcionais ao quadrado da distância. Mas a intensidade das 2 forças é muito diferente. A força elétrica é muito mais forte que a força gravitacional. Entre um elétron e um próton, ela é cerca de 10 elevado a 39 vezes maior. Vamos ver esse cálculo no problema 2.1. Mesmo com essa semelhança tão forte, as 2 leis não foram descobertas juntas. 98 anos separam a lei de Newton da lei de Coulomb. Isso nos leva de volta à pergunta inicial. Por que o efeito elétrico ficou escondido por tanto tempo? A gravidade é sempre atrativa.
A gravidade se acumula, por isso ela é evidente em escala macroscópica. Já a força elétrica pode ser atrativa ou repulsiva. Em corpos macroscopicamente neutros, com o mesmo número de prótons e elétrons, as contribuições positivas e negativas tendem a se cancelar a grandes distâncias. Por isso, o efeito eletrostático resultante é muito menor que as interações microscópicas. Vamos organizar os mecanismos de eletrização numa tabela. Cada linha vai mostrar um processo e a sua descrição. O primeiro processo é o atrito. A fricção aumenta o número de contatos entre as superfícies. Durante esses contatos pode ocorrer transferência de carga, cuja direção depende do par de materiais envolvido e das condições de suas superfícies. Não existe uma regra geral simples baseada só na afinidade eletrônica dos átomos. O segundo processo é o contato. Um corpo carregado toca um corpo neutro. A carga se redistribui entre os dois corpos ficam com o mesmo sinal. O terceiro processo é a indução. Um corpo carregado, o indutor se aproxima sem tocar. Ele separa as cargas dentro do condutor, aterra-se o condutor e remove-se o fio terra. Ao afastar o indutor, o corpo induzido fica com carga de sinal oposto ao indutor. Um detalhe importante: a polaridade adquirida por atrito depende do material de contato. O âmbar fica negativo quando atritado com pele ou seda, mas o mesmo âmbar fica positivo quando atritado com enxofre. Agora vamos ver duas propriedades fundamentais da carga elétrica. A primeira é a conservação proposta por Franklin. A carga elétrica total de um sistema isolado se conserva. Nos processos usuais de eletrização de sólidos, essa transferência de carga ocorre predominantemente pelo movimento de elétrons. A segunda propriedade é a quantização. Para cargas líquidas de corpos macroscópicos e para partículas observáveis isoladamente, a carga só existe em múltiplos inteiros de uma carga elementar. Chamamos essa carga elementar de E. O valor de E é aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Os quarks são uma exceção. Eles têm cargas fracionárias, mas nunca são observados isolados, só combinados dentro de partículas como prótons e nêutrons. Para fechar esta sessão, vamos ver a evolução histórica da carga elétrica. Vamos entender também de onde vem a palavra eletricidade. Essa história começa na Grécia Antiga, por volta do ano 600 a.C. Tales de Mileto observa que o âmbar atritado com pele atrai pequenos objetos. Em grego, âmbar se diz electron. É daí que vem a palavra eletricidade. Muito tempo depois, em 1733, Dufay identifica dois tipos de eletricidade. Ele chama um tipo de vítrea. Ele chama o outro tipo de resinosa. No século XVIII, Franklin renomeia esses dois tipos. A eletricidade vítrea vira positiva, a eletricidade resinosa vira negativa. Essa convenção foi arbitrária. Hoje sabemos que o elétron é o verdadeiro portador de carga. Em 1897, Joseph John Thomson descobre o elétron. Em 1909, Millikan mede a carga elementar e ele faz isso com o famoso experimento da gota de óleo. Com tudo isso em mente, chegamos à regra de sinais que vamos usar o curso inteiro. Cargas de mesmo sinal se repelem. Cargas de sinais opostos se atraem. Para fechar esta sessão, vamos recapitular. A carga elétrica é uma propriedade fundamental da matéria e existe em dois sinais. Ela obedece a duas leis fundamentais, a conservação e a quantização, resumida em Q igual a N vezes I. Vimos três formas de eletrizar um corpo: atrito, contato e indução. E chegamos à regra de sinais que vamos usar o curso inteiro. Cargas de mesmo sinal se repelem e cargas de sinais opostos se atraem. Vamos começar uma nova sessão. Agora vamos falar de condutores e isolantes. O critério que separa um do outro é físico.
é a capacidade de mover cargas livremente. Vamos ver também o papel da umidade. A umidade do ar influencia se um corpo acumula carga ou se a carga escapa dele. Vamos conhecer dois experimentos históricos importantes. Um é o experimento de Gray, o outro é o experimento de Simer. Vamos entender também como a carga escoa para a Terra. E por fim, vamos estudar o eletroscópio. Ele é um instrumento usado para detectar cargas. Ele também pode ser carregado por indução. Em 1729, Stephen Gray classificou os materiais em duas categorias. Vamos organizar essa classificação numa tabela. A primeira categoria é a dos condutores. Exemplos de condutores são os metais, o corpo humano, a terra e a água com ácidos, bases ou sais dissolvidos. Esses materiais têm cargas livres. Essas cargas livres podem ser íons ou elétrons. A segunda categoria é a dos isolantes. Exemplos de isolantes são o âmbar, o quartzo, a água destilada, a borracha, os plásticos e os gases. Esses materiais têm densidade e mobilidade de portadores livres baixíssimas, não estritamente nulas. Vamos falar agora da influência da umidade. O vapor d'água adere às superfícies. Esse vapor dissolve sais e poeira já depositados nelas, formando íons. Essa camada de água forma uma película superficial condutora. Essa película escoa as cargas. Por isso, é mais difícil fazer eletrostática em regiões úmidas. Um exemplo é a Amazônia. Já em ambientes secos, como em locais com aquecimento interno ou em países frios, essa película fica muito mais fina e menos condutora. Isso tem um efeito prático conhecido. Em baixa umidade, as cargas se acumulam mais facilmente nos objetos. Depois sentimos descargas perceptíveis ao tocar maçanetas metálicas. Vamos ver agora o experimento de Simer, de 1759. Ele usou duas meias, uma de lã e uma de seda. Ele sobrepôs as duas meias e depois as separou. Vamos organizar o resultado numa tabela. Ela mostra o material, o tipo de transferência de carga e a carga final de cada meia. A meia de lã cede elétrons, por isso ela fica com carga positiva. A meia de seda recebe elétrons, por isso ela fica com carga negativa. As duas meias de lã isoladamente têm o mesmo sinal entre si. O mesmo vale para duas meias de seda. Por isso, meias do mesmo material se repelem. Elas incham individualmente. Já a meia de lã e a meia de seda têm sinais opostos, por isso elas se atraem fortemente. Vamos falar agora do escoamento de carga. O tempo característico de relaxação é tal igual a epsilon sobre sigma, onde epsilon é a permissividade do material, não a do vácuo. Num bom condutor, esse tempo é extremamente pequeno e o escoamento é rapidíssimo. Numa descarga real, isso acontece em nanosegundos a microsegundos, dependendo do material, da geometria e do circuito envolvidos. Já num isolante seco, esse tempo de relaxação pode ser muito longo, de horas a semanas, dependendo fortemente do material e das condições ambientais. A condução residual vem de poucos portadores de carga. Esses portadores são gerados termicamente através do gap de energia do material. Em escala de laboratório, a Terra pode receber ou fornecer uma grande quantidade de carga sem variação apreciável do seu potencial. Por isso, ela é usada convencionalmente como referência de potencial. Chamamos isso de aterramento. Vamos estudar agora o eletroscópio. Ele é um detector de cargas por indução. Ele foi descrito por Bennett em 1786. O eletroscópio tem alguns componentes principais. Ele tem um invólucro de vidro isolante. Ele tem uma rolha isolante. Ele tem uma haste metálica com uma esfera condutora no topo. E ele tem duas folhas metálicas leves na base. Vamos ver o passo a passo de como carregar o eletroscópio por indução. Primeiro, o indutor se aproxima da esfera. Isso separa as cargas no metal, que antes estava neutro.
O sinal oposto ao indutor se concentra na esfera. O mesmo sinal do indutor vai para as folhas, por isso, as folhas se abrem por repulsão. Em seguida, fazemos um aterramento temporário. Elétrons podem fluir entre a Terra e o condutor. Eles saem do eletroscópio se o indutor for negativo e entram nele se o indutor for positivo, até se atingir o novo equilíbrio eletrostático. Depois, removemos o aterramento. Só depois disso removemos o indutor. A carga residual que sobra é oposta ao indutor. Essa carga se redistribui no condutor, por isso, as folhas do eletroscópio permanecem abertas. Para fechar esta sessão, vamos recapitular. Condutores têm cargas livres, elétrons ou íons que podem se mover. Isolantes têm densidade e mobilidade de portadores livres baixíssimas. A umidade do ar forma uma película condutora na superfície dos objetos, o que facilita o escoamento de carga. O tempo característico desse escoamento é tau igual a epsilon sobre sigma, rapidíssimo em bons condutores e podendo ser muito longo em isolantes. E vimos o eletroscópio, um instrumento que detecta cargas pela repulsão das suas folhas metálicas e que também pode ser carregado por indução. Vamos começar uma nova sessão. Nela, vamos ver o que é a eletrostática. Vamos ver o contexto histórico e a verificação empírica da lei de Coulomb. Vamos ver a formulação vetorial da força e o princípio da superposição. E vamos ver a constante eletrostática, suas unidades e a precisão empírica do expoente da lei. Vamos começar uma nova sessão. Agora vamos estudar a lei de Coulomb e os fundamentos da eletrostática. A eletrostática estuda sistemas de cargas em equilíbrio, sem dependência temporal, não só cargas puntiformes, mas também condutores e distribuições contínuas de carga. Para cargas puntiformes especificamente, a interação é descrita pela lei de Coulomb. Vamos ver também o contexto histórico da descoberta. Ele envolve Priestley em 1767. Ele envolve Coulomb em 1785. Vamos escrever a formulação vetorial da força de Coulomb. E vamos relacionar essa força com a terceira lei de Newton. Vamos estudar também o princípio da superposição. Vamos ver a constante eletrostática e vamos ver as suas unidades no sistema internacional. Por fim, vamos ver o quão precisamente medimos esse expoente 2 na lei de Coulomb. Vamos organizar esse contexto histórico numa tabela. Em 1767, Priestley inferiu que a força segue o inverso do quadrado da distância. Ele fez isso por analogia com a gravitação. Ele observou que a força é nula sobre uma carga de prova dentro de uma casca condutora carregada. Em 1785, Coulomb comprovou essa dependência com o inverso do quadrado. Ele usou uma balança de torção. Vamos ver agora a formulação vetorial completa da lei de Coulomb. Observe a figura com as duas cargas e o vetor entre elas. A força que a carga 1 exerce sobre a carga 2 é dada por essa equação. Ela é igual a constante k vezes o produto das cargas dividido pelo quadrado da distância. E multiplicamos tudo pelo vetor unitário que aponta de 1 para 2. Esse vetor unitário aponta da carga fonte para a carga de prova. Ele define a direção da força. Se o produto das duas cargas é positivo, ou seja, se elas têm o mesmo sinal, a força é repulsiva. Ela aponta no mesmo sentido do vetor unitário. Se o produto das duas cargas é negativo, ou seja, se elas têm sinais opostos, a força é atrativa. Ela aponta no sentido oposto ao vetor unitário. E essa força respeita a terceira lei de Newton. A força que a carga 2 exerce sobre a carga 1 é igual e oposta à força que a carga 1 exerce sobre a carga 2. Vamos ver agora o princípio da superposição. A força resultante sobre uma carga é a soma vetorial das forças de todas as outras cargas sobre ela. Um ponto importante:
Cada par de cargas interage de forma independente dos outros pares. Por isso, a força total sobre uma carga é simplesmente a soma vetorial das forças que cada uma das outras cargas exerce sobre ela. Vamos falar agora da constante eletrostática K. No sistema CGS gaussiano, essa constante vale 1, ela é unitária. Já no sistema internacional, essa constante é escrita como um dividido por 4π vezes ε0. O valor numérico é aproximadamente 8,9875 vezes 10 elevado a 9. Costumamos arredondar para 9 vezes 10 elevado a 9 newtons vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. Essa constante ε0 é chamada de permissividade do vácuo. O seu valor é aproximadamente 8,854 vezes 10 elevado a menos 12 coulombs ao quadrado por newton vezes metro ao quadrado. Com essa constante, podemos reescrever a lei de Coulomb no sistema internacional. A força é um dividido por 4π ε0 vezes o produto das cargas dividido pelo quadrado da distância vezes o vetor unitário. Para fechar esta seção, vamos ver o quão bem medimos esse expoente 2 ao longo da história. Em 1772, Cavendish já tinha medido um desvio menor que 2% nesse expoente. Em 1971, Williams, Fowler e Hill refinaram muito essa medida. Eles encontraram um desvio menor que 3 vezes 10 elevado a menos 16. Para fechar esta seção, vamos recapitular. A lei de Coulomb diz que a força entre duas cargas pontiformes é K vezes o produto das cargas, dividido pelo quadrado da distância. Ela foi verificada experimentalmente desde 1785. Sua formulação vetorial obedece à terceira lei de Newton, e quando há várias cargas, as forças se somam vetorialmente pelo princípio da superposição. A constante K vale 1 sobre 4π ε0 no sistema internacional e vale 1 no sistema CGS gaussiano. E o expoente 2 da lei foi confirmado experimentalmente com precisão cada vez maior, hoje com um desvio menor que 10 elevado a menos 16. Vamos começar uma nova seção. Agora vamos generalizar o princípio da superposição. Vamos aplicá-lo para N cargas pontiformes. Depois, vamos fazer uma transição importante. Vamos passar de um somatório discreto para uma integral contínua. E vamos conhecer 3 tipos de densidade de carga: a densidade volumétrica, a densidade superficial e a densidade linear. Aqui está a fórmula geral do princípio da superposição para N cargas. A força sobre a carga I é a soma das forças de todas as outras cargas J sobre ela. Um ponto essencial: a interação eletrostática é linear. Cada par de cargas I e J atua de forma independente dos demais pares. Por isso, a força resultante sobre a carga Q é simplesmente a soma vetorial das forças de cada carga QJ sobre ela. Agora vamos passar para distribuições contínuas de carga. Em vez de uma soma sobre cargas pontiformes, escrevemos a força como uma integral. Cada elemento infinitesimal de carga dq contribui com uma força infinitesimal dF. Aqui R' é a posição do elemento de carga fonte, e R é o ponto de observação onde está a carga de prova Q. Você pode se perguntar: por que tratamos a carga como contínua se sabemos que ela é quantizada? A carga real é discreta. Ela sempre vale n vezes e, mas quando o número de cargas elementares é extremamente grande, a soma discreta é muito bem aproximada por uma densidade contínua. Essa aproximação é válida em escala macroscópica. Vamos organizar os tipos de distribuição de carga numa tabela. O primeiro tipo é a distribuição volumétrica. A densidade é ρ, que é dq dividido por dV'. O elemento de carga é ρ vezes dV', e o domínio de integração é um volume. O segundo tipo é a distribuição superficial.
A densidade é sigma, que é dq dividido por ds'. O elemento de carga é sigma vezes ds', e o domínio de integração é uma superfície. O terceiro tipo é a distribuição linear. A densidade é lambda, que é dq dividido por dl'. O elemento de carga é lambda vezes dl', e o domínio de integração é um comprimento. Com isso, temos a fórmula geral da força para qualquer uma dessas distribuições. Trocamos o somatório por uma integral e usamos ρ, sigma ou lambda dependendo do tipo de distribuição. Um caso especial importante. Em condutores homogêneos em equilíbrio eletrostático, a densidade volumétrica líquida de carga excedente é nula no interior. A carga excedente reside nas superfícies. As distribuições superficial e linear são aproximações. Elas valem para corpos finos, como uma casca com poucas camadas atômicas ou um fio com seção transversal desprezível. Para fechar esta seção, vamos recapitular. O princípio da superposição diz que a força resultante de várias cargas sobre uma carga de prova é a soma vetorial das forças individuais. Para distribuições contínuas de carga, usamos densidade volumétrica ρ, superficial sigma ou linear lambda, dependendo do tipo de corpo. A força total vem de trocar o somatório discreto por uma integral sobre toda a distribuição. E vimos um caso particular importante. Em condutores em equilíbrio, a carga excedente fica concentrada só na superfície. Vamos começar a última seção teórica deste capítulo. Vamos ver a quantização da carga. Vamos ver a unidade de carga, o coulomb, e sua relação com o ampere. Vamos ver o experimento de Millikan. E vamos ver os quarks, que têm carga fracionária, mas são confinados, nunca observados isolados. A carga elétrica de qualquer corpo é sempre um múltiplo inteiro de uma carga elementar, e escrevemos isso como Q igual a mais ou menos n vezes E. Vamos ver como Millikan mediu essa carga elementar em 1909. E vamos falar de uma exceção curiosa, os quarks. Eles têm carga fracionária. Vamos entender por que isso não contradiz a quantização por causa do confinamento de cor. Aqui está a fórmula da quantização. A carga que é sempre mais ou menos n vezes E. O valor da carga elementar é aproximadamente 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. O próton tem carga mais E, o elétron tem carga menos E. Uma corrente de 1 ampere equivale a 1 coulomb por segundo. Se os portadores de carga têm carga igual à carga elementar, e como os elétrons, isso corresponde a aproximadamente 6,24 vezes 10 elevado a 18 portadores passando por segundo. Um detalhe histórico interessante. Desde 2019, com a redefinição do sistema internacional, a carga elementar deixou de ser apenas medida. Ela passou a ser uma constante definida, com valor exato. Vamos ver como funciona o experimento de Millikan. Ele usa gotículas de óleo ionizadas em queda. Primeiro, mede-se o movimento da gota sob a ação da gravidade, do empuxo e do arrasto viscoso do ar. Millikan então aplica um campo elétrico conhecido que altera o movimento da gota, podendo inclusive mantê-la suspensa. A partir dessas condições de movimento, ele calcula a carga da gota com precisão. E o resultado é notável. As cargas medidas se agrupam dentro da incerteza experimental em múltiplos inteiros de uma quantidade mínima. Isso confirma a existência da carga elementar E. Agora vamos ver a exceção dos quarks. Vamos organizar as cargas das partículas numa tabela. O quark up tem carga mais 2/3 de E. O quark down tem carga menos 1/3 de E. O próton é formado por 2 quarks up e um quark down. Essa combinação é chamada de Wood. A carga total do próton é mais E. O nêutron é formado por um quark up e 2 quarks down. Essa combinação é chamada de Wood. A carga total do nêutron é zero.
Apesar de terem carga fracionária, os quarks nunca aparecem sozinhos. Isso se chama confinamento de Corr. Ele é previsto pela cromodinâmica quântica. Por isso, toda partícula que conseguimos observar isoladamente tem carga múltipla inteira de E. A quantização da carga continua válida. Para fechar esta sessão, vamos recapitular. A quantização diz que a carga líquida de qualquer corpo observável é um múltiplo inteiro de E, que vale aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Uma corrente de 1 ampere corresponde a 1 coulomb por segundo, ou seja, cerca de 6,24 vezes 10 elevado a 18 portadores de carga e por segundo. Millikan mediu essa carga elementar em 1909, com o experimento da gota de óleo, confirmando a quantização. E os quarks são a exceção. Eles têm carga fracionária, 2/3 ou 1/3 de, mas nunca são observados isolados, só combinados dentro de partículas como prótons e nêutrons. Vamos agora aplicar tudo o que vimos numa série de exemplos e problemas resolvidos. Vamos usar a lei de Coulomb e o princípio da superposição em geometrias discretas. Vamos usar também em geometrias contínuas. Vamos fazer também comparações entre a força elétrica e a força gravitacional. E vamos estudar equilíbrio, estabilidade e oscilações eletrostáticas. Vamos começar com o exemplo 2.1. Observe a figura. Temos duas cargas, uma carga mais que e uma carga menos que. Elas estão separadas por uma distância 2d. Uma carga de prova Q' está no eixo perpendicular a uma distância d do ponto médio. Queremos calcular a força resultante sobre essa carga de prova. Vamos escrever os vetores posição de cada carga até a carga de prova. O vetor 1 vai da carga positiva até a carga de prova. Ele tem componente d na direção x e componente d na direção y. O vetor R2 vai da carga negativa até a carga de prova. Ele tem componente menos d na direção x e componente d na direção y. Repare que os módulos desses dois vetores são iguais. Chamamos esse módulo de R. Ele vale a raiz quadrada de d ao quadrado mais d ao quadrado. Agora vamos calcular a força que a carga positiva exerce sobre a carga de prova. Usamos a lei de Coulomb com o vetor 1. O resultado é 1 sobre 4π ε0 vezes Q', dividido por d ao quadrado mais d ao quadrado elevado a 3 meios, vezes o vetor d mais dj. Agora calculamos a força que a carga negativa exerce sobre a carga de prova. Como a carga é negativa, colocamos um sinal de menos. O resultado é parecido, mas com o vetor R2, que tem componente menos d na direção x. Agora vamos somar as duas forças. A força resultante F é a soma vetorial de F1 e F2. Substituindo as duas expressões que encontramos, temos essa soma completa. Podemos colocar o fator comum em evidência. Sobra a diferença entre os dois vetores entre colchetes. As componentes na direção y se cancelam porque são iguais nos dois termos. As componentes na direção x se somam. Sobra um resultado só na direção x. A força é 1 sobre 4π ε0 vezes 2Q', dividido por d ao quadrado mais d ao quadrado elevado a 3 meios na direção x. Simplificando essa expressão, chegamos ao resultado final. A força resultante é Q', dividido por 2π ε0 vezes d ao quadrado mais d ao quadrado elevado a 3 meios na direção x. Repare que a força fica só na direção x. Isso faz sentido porque as componentes na direção y se cancelam pela simetria do problema. Vamos para o exemplo 2.2. Observe a figura. Temos uma carga que é distribuída uniformemente num anel de raio Rho. Queremos calcular a força sobre uma carga que está no eixo do anel a uma distância d do centro.
A estratégia aqui é pensar em pares de elementos de carga diametralmente opostos no anel. Os dois elementos do par têm o mesmo dq. O vetor 1 vai do primeiro elemento até a carga de prova. Ele tem componente ρ na direção radial e componente d na direção do eixo. O vetor R2 vai do elemento oposto até a carga de prova. Ele tem componente menos ρ na direção radial e a mesma componente d na direção do eixo. Os módulos dos dois vetores são iguais, porque os dois elementos estão à mesma distância do eixo. Chamamos esse módulo de R. Ele vale a raiz quadrada de ρ ao quadrado mais d ao quadrado. A força do primeiro elemento sobre a carga de prova é dada pela lei de Coulomb, usando o vetor ρ. A força do elemento oposto é parecida, mas usa o vetor R2. Agora vamos somar as duas forças diferenciais do par. Substituindo as duas expressões, temos essa soma. Repare que as componentes radiais são opostas. Elas se cancelam. Sobra só a componente na direção do eixo. O resultado é essa expressão proporcional a 2qd dq na direção z. Agora precisamos escrever dq em função de um ângulo. Primeiro, a densidade linear de carga lambda é a carga total que é dividida pelo perímetro do anel, que é 2πρ. Um elemento de comprimento do anel é ρ vezes dφ, onde φ é o ângulo. Multiplicando a densidade lambda pelo elemento de comprimento, encontramos dq. Simplificando, dq é igual a q dividido por 2π vezes dφ. Como estamos somando pares de elementos opostos, o ângulo φ varre apenas metade do anel, de 0 a π, para cobrir o anel inteiro. Substituindo dq na expressão da força diferencial, temos essa equação em função de dφ. Agora integramos dos dois lados. A força total é a integral de dφ de 0 a π. As constantes saem para fora da integral. A integral de dφ de 0 a π é simplesmente π. Podemos cancelar esse π com o π que já está no denominador. Também cancelamos o fator 2. O resultado final é a força igual a QQD, dividido por 4πε0 vezes ρ ao quadrado mais d ao quadrado elevado a 3 meios na direção do eixo. Note que se d for zero, ou seja, se a carga de prova estiver no centro do anel, a força é nula. Isso faz sentido pela simetria. Vamos resolver o problema 2.1. Ele pede para mostrar que a razão entre a atração eletrostática e a atração gravitacional entre um elétron e um próton não depende da distância entre eles. Também pede para calcular essa razão. Vamos escrever essa razão entre a força elétrica e a força gravitacional para o par elétron e próton. Vamos mostrar que ela não depende de R. A força elétrica tem ρ ao quadrado no denominador. A força gravitacional também tem ρ ao quadrado no denominador. Quando dividimos uma pela outra, o ρ ao quadrado cancela. Sobra uma razão que depende só das cargas, das massas e das constantes. Agora substituímos os valores numéricos. A constante de Coulomb vale 9 vezes 10 elevado a 9. A carga elementar ao quadrado vale 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 ao quadrado. No denominador, usamos a constante gravitacional, a razão entre a massa do próton e a massa do elétron, que é 1836, e a massa do elétron ao quadrado. O resultado é uma razão de aproximadamente 2,3 vezes 10 elevado a 39. Ou seja, a força elétrica entre um elétron e um próton é cerca de 10 elevado a 39 vezes mais forte que a força gravitacional entre eles. E esse número não depende da distância entre as duas partículas. Vamos para o problema 2.2. Ele fala sobre 1 litro de gás hidrogênio a 273,15 Kelvin e um átomo, com volume molar de aproximadamente 22,4 litros por mol. A primeira pergunta, o item A, pede a carga positiva total contida nas moléculas. Essa carga positiva é neutralizada pelos elétrons.
O item B pede o seguinte: suponha que toda a carga positiva pudesse ser separada da carga negativa e mantida a 1 metro de distância dela. Tratando essas duas cargas como pontiformes, precisamos calcular a força de atração eletrostática entre elas em quilograma-força. O item C pede para comparar esse resultado com uma estimativa da atração gravitacional da Terra sobre o pão de açúcar. A massa do pão de açúcar é 5,8 vezes 10 elevado a 11 quilogramas. Vamos resolver o item A. Precisamos lembrar que o mol tem 6,022 vezes 10 elevado a 23 moléculas, e que nas condições normais, um mol de gás ocupa 22,4 litros. Dividindo o número de moléculas por mol pelo volume molar, encontramos quantas moléculas de hidrogênio há em 1 litro. O resultado é aproximadamente 2,7 vezes 10 elevado a 22 moléculas. Cada molécula de hidrogênio, H2, tem 2 átomos e cada átomo tem um próton. Então, o número de prótons é 2 vezes o número de moléculas. Multiplicando o número de prótons pela carga elementar, e encontramos a carga positiva total. O resultado é uma carga positiva de aproximadamente 8,6 vezes 10 elevado a 3 coulombs. Isso é uma quantidade de carga enorme, quase 9.000 coulombs, escondida dentro de apenas 1 litro de gás. Agora vamos resolver o item B. Vamos calcular a força entre a carga positiva e a carga negativa, separadas por 1 metro. Usamos diretamente a lei de Coulomb. A constante 9 vezes 10 elevado a 9 vezes o quadrado da carga que já calculamos dividido pelo quadrado da distância, que é 1 metro. O resultado é uma força de aproximadamente 6,7 vezes 10 elevado a 17 newtons. Para converter para quilograma-força, dividimos pela aceleração da gravidade 9,8 newtons por quilograma-força. O resultado final é uma força de aproximadamente 6,8 vezes 10 elevado a 16 quilograma-força. Esse número é absurdamente grande, o que mostra como a força eletrostática é intensa quando lidamos com cargas macroscópicas. Vamos resolver o item C agora. Precisamos comparar essa força com o peso do pão de açúcar, que tem massa de 5,8 vezes 10 elevado a 11 quilogramas. O peso do pão de açúcar, em quilograma-força, é simplesmente igual à sua massa. Isso dá aproximadamente 5,8 vezes 10 elevado a 11 quilograma-força. Agora vamos dividir a força eletrostática que calculamos pelo peso do pão de açúcar. O resultado é aproximadamente 1,17 vezes 10 elevado a 5. Ou seja, essa força eletrostática seria cerca de 117.000 vezes maior que o peso do pão de açúcar inteiro. Isso mostra o quanto a força elétrica é mais intensa que a força gravitacional, mesmo numa escala do dia a dia. Vamos para o problema 2.3. Ele compara o modelo de Bohr do átomo de hidrogênio com o sistema Terra-Lua. Nesse modelo, o próton faz o papel da Terra e o elétron faz o papel da Lua. A atração gravitacional é substituída pela atração eletrostática. No estado fundamental do modelo de Bohr, vamos considerar uma órbita circular de raio R da ordem de 0,5 angstrom. O item A pergunta: nesse modelo, qual seria a frequência de revolução do elétron em torno do próton? E pede para comparar essa frequência com a frequência da luz visível. O item B pergunta qual seria a velocidade do elétron na sua órbita. E pergunta se é adequado usar a eletrostática nesse caso. Também pergunta se é adequado usar a mecânica não relativística. Vamos resolver o item A. Pensamos no elétron numa órbita circular de raio 0,5 angstrom. A força centrípeta necessária para manter essa órbita é fornecida pela força de Coulomb.
Igualando a força centrípeta com a força de Coulomb, temos essa equação. Do lado esquerdo, a massa do elétron vezes a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Do lado direito, a força de Coulomb entre o elétron e o próton. Isolando a velocidade angular ômega, encontramos essa expressão. A velocidade angular se relaciona com a frequência f pela relação 2πf igual a ômega. Isolando f, temos f igual a ômega dividido por 2π. Substituindo os valores numéricos, encontramos uma frequência de aproximadamente 7,16 vezes 10 elevado a 15 Hz. Essa frequência é da ordem de 10 elevado a 15 Hz. Já a luz visível vai de 4 a 7,5 vezes 10 elevado a 14 Hz, ou seja, da ordem de 10 elevado a 14 Hz. O valor que calculamos fica uma ordem de grandeza acima. Isso já cai na faixa do ultravioleta. Vamos resolver o item B agora. A velocidade do elétron na órbita é v igual a ômega vezes r. Podemos escrever isso também como 2πfr. Substituindo os valores, encontramos uma velocidade de aproximadamente 2,25 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo. Comparando com a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, vemos que essa velocidade é muito menor que c. A conclusão é a seguinte. Como a velocidade é muito menor que a velocidade da luz, a mecânica não relativística é adequada. Já a eletrodinâmica clássica prevê que uma carga acelerada, como o elétron nessa órbita, perderia energia por radiação continuamente e colidiria com o núcleo. O modelo de Bohr contorna esse problema postulando estados estacionários, de forma um tanto ad hoc. A explicação consistente da estabilidade atômica só viria depois, com a mecânica quântica. Vamos para o problema 2.4. Uma carga negativa fica em equilíbrio quando está no ponto médio do segmento que une duas cargas positivas idênticas. Precisamos mostrar que essa posição de equilíbrio é estável para pequenos deslocamentos perpendiculares ao segmento. E precisamos mostrar que ela é instável para pequenos deslocamentos ao longo do segmento. Observe a figura com a configuração das cargas. Vamos começar analisando o deslocamento ao longo do segmento. A carga menos que está a uma distância x do centro. As duas cargas mais que estão separadas por uma distância d. A força resultante ao longo do eixo é a diferença entre a força da carga mais próxima e a força da carga mais distante. Colocando o fator comum em evidência, reescrevemos a força dessa forma. Expandindo o numerador e o denominador e simplificando, chegamos a essa expressão mais compacta para a força. Agora vamos usar uma aproximação. Como o deslocamento x é muito menor que d, podemos aproximar o denominador. Ele fica aproximadamente d² dividido por 16. Substituindo essa aproximação, a força fica proporcional a x. O resultado é Q sobre πε0 vezes 8x sobre d ao cubo. Vamos analisar a estabilidade desse equilíbrio. A força é zero quando x é igual a zero. Esse é o ponto de equilíbrio, o centro do segmento. Vamos calcular a derivada da força em relação a x. Ela vale 8 Q sobre πε0 d ao cubo. Essa derivada, calculada em x igual a zero, é positiva. Uma derivada positiva significa que a força cresce no mesmo sentido do deslocamento. Ou seja, se a carga se afasta um pouco do centro, a força a empurra ainda mais para longe. Por isso, o equilíbrio ao longo do segmento é instável. Agora vamos analisar o deslocamento perpendicular ao segmento na direção y. O vetor 1 vai da primeira carga positiva até a carga de prova. Ele tem componente d sobre 2 na direção x e componente y na direção y. O vetor R2 vai da segunda carga positiva até a carga de prova, com componente menos d sobre 2 na direção x.
Os módulos desses dois vetores são iguais. Chamamos esse módulo de R. Ele vale a raiz quadrada de d ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado. A força da primeira carga sobre a carga de prova é dada pela lei de Coulomb. Como uma das cargas é negativa, colocamos o sinal de menos. A força da segunda carga é parecida, mas usa o vetor R2. Somando as duas forças, temos essa expressão. As componentes na direção x se cancelam porque são opostas. Sobra só a componente na direção y. O resultado é a força igual a menos 2 QQy, dividido por 4πε0 vezes d ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado elevado a 3 meios, na direção y. Vamos usar de novo a aproximação de pequeno deslocamento. Como y é muito menor que d, o denominador fica aproximadamente d ao cubo sobre 8. Substituindo essa aproximação, a força fica proporcional a y com um sinal negativo. O resultado é menos 4 QQy sobre πε0 d ao cubo. A força é zero em y igual a zero, e a derivada da força em relação a y é negativa. Uma derivada negativa significa que a força sempre aponta de volta para o centro. Se a carga se desloca um pouco para um lado, a força a empurra de volta. Por isso, o equilíbrio na direção perpendicular é estável. Essa força que sempre puxa de volta para o centro se chama força restauradora. Vamos para o problema 2.9. Uma partícula de massa m e carga negativa menos que está livre para se mover na mediatriz do segmento que liga duas cargas positivas mais que, separadas por uma distância d. No início, a partícula está a uma distância y do centro, com y muito menor que d. Precisamos mostrar que ela executa um movimento harmônico simples em torno do centro. E precisamos calcular a frequência angular ômega dessa oscilação. Já vimos no problema anterior que para deslocamentos perpendiculares pequenos essa força restauradora é linear em y. Usando a segunda lei de Newton, a força restauradora é igual a massa vezes a aceleração. Isso nos dá essa equação diferencial, m vezes y duas vezes derivado no tempo, igual a menos 16 QQ sobre 4πε0 d ao cubo vezes y. Essa equação tem a forma de um oscilador harmônico. Podemos identificar o quadrado da frequência angular ômega como esse coeficiente, 16 QQ sobre 4πε0 massa d ao cubo. Com isso, a equação fica escrita na forma padrão do oscilador harmônico. A aceleração é menos ômega ao quadrado vezes y. Essa é exatamente a equação de um movimento harmônico simples. A frequência angular ômega é a raiz quadrada de 16 QQ sobre 4πε0 massa d ao cubo, e a solução geral é y de t igual a cosseno de ômega t mais delta, onde a amplitude e delta é a fase inicial. Vamos para o problema 2.5. Duas esferinhas idênticas de massa m estão carregadas com carga Q. Elas estão suspensas por fios isolantes de comprimento L. O ângulo de abertura entre os dois fios é 2θ. O item A pede para mostrar que Q ao quadrado vezes cosseno de θ é igual a 16πε0L ao quadrado mg seno ao cubo de θ. O item B dá valores numéricos, massa de 1 grama, comprimento do fio de 20 centímetros e ângulo θ de 30 graus. Pede para calcular o valor de Q. Vamos resolver esse problema passo a passo. Observe a figura com a configuração das duas esferas suspensas. Vamos montar o equilíbrio de forças em cada esfera. A distância entre as duas cargas é 2L seno de θ, olhando a geometria do triângulo formado pelos fios. Na direção horizontal, a componente da tração T equilibra a força elétrica. T seno de θ é igual a F elétrica. Na direção vertical, a componente da tração equilibra o peso. T cosseno de θ é igual ao peso P.
Para eliminar a tração t, vamos multiplicar a primeira equação por cosseno de θ. E vamos multiplicar a segunda equação por seno de θ. Repare que o lado esquerdo das duas equações agora é igual, t seno θ cosseno θ. Podemos igualar os lados direitos. O resultado é F elétrica vezes cosseno de θ igual ao peso vezes seno de θ. Agora vamos substituir a força elétrica pela lei de Coulomb. Substituindo R por 2L seno de θ e o peso P por mg, temos essa equação. Isolando e simplificando, chegamos exatamente à expressão que o item A pedia, que é ao quadrado cosseno de θ igual a 16 πε0L ao quadrado mg seno ao cubo de θ. Vamos resolver o item B agora com os valores numéricos. A massa é 1 grama, ou seja, 10 elevado a menos 3 quilogramas. O comprimento do fio é 20 centímetros, ou seja, 0,2 metros. O ângulo θ é 30 graus, que em radianos é π sobre 6. E usamos G igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Isolando que na fórmula que encontramos no item A, temos essa expressão. Substituindo todos os valores numéricos, encontramos uma carga de aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 7 coulombs. Vamos para o problema 2.6. Temos cargas Q2 e Q3 colocadas nos vértices de um triângulo equilátero de lado A. Uma carga que, do mesmo sinal que as outras três, está no centro do triângulo. Precisamos obter a força resultante sobre Q em módulo, direção e sentido. Observe a figura com o triângulo e as três cargas nos vértices. Vamos escrever os vetores posição de cada vértice até o centro do triângulo. O vetor 1 do primeiro vértice até o centro tem componente menos A sobre 2 na direção x e componente a raiz de 3 sobre 6 na direção y. O vetor R2 do segundo vértice até o centro tem só componente na direção y, menos a raiz de 3 sobre 3. O vetor R3 do terceiro vértice até o centro tem componente a sobre 2 na direção x e a mesma componente a raiz de 3 sobre 6 na direção y. Como o triângulo é equilátero, os três vetores têm o mesmo módulo. Chamamos esse módulo de R. Ele vale a raiz de 3 sobre 3 vezes A. Agora vamos montar a força resultante. Os coeficientes 1, 2 e 3 aparecem porque as cargas nos vértices são Q, 2Q e 3Q. Somando as três forças e fatorando os termos comuns, a força resultante fica proporcional à soma 1, mais 2 vezes R2, mais 3 vezes R3. Vamos calcular essa soma vetorial agora. Substituindo os três vetores que encontramos com os coeficientes 1, 2 e 3, temos essa soma. Fazendo as contas, as componentes na direção y se cancelam completamente. Sobra só a componente na direção x, que vale exatamente A. Substituindo esse resultado de volta na expressão da força, chegamos ao resultado final. A força resultante sobre Q é 3 raiz de 3Q dividido por 4πε0 ao quadrado na direção x. Ou seja, a força aponta na direção do vértice que tem a carga 3Q, que é a carga mais forte do conjunto. Vamos para o problema 2.7. Uma carga que está distribuída uniformemente sobre um fio semicircular de raio A. Precisamos calcular a força que essa carga exerce sobre uma carga de sinal oposto, menos que colocada no centro do semicírculo. Observe a figura com o fio semicircular e a carga no centro. Vamos montar a densidade de carga e os vetores posição. A densidade linear de carga lambda é a carga total que é dividida pelo comprimento do semicírculo, que é πa. Um elemento de comprimento do fio é a vezes dφ. Multiplicando a densidade pelo elemento de comprimento, encontramos dq igual a Q sobre π vezes dφ.
Assim como fizemos no exemplo do anel, vamos pensar em pares de elementos simétricos. O vetor 1 de um elemento até o centro tem componente menos a cosseno de φ na direção x e menos a seno de φ na direção y. O vetor R2 do elemento espelhado tem componente mais a cosseno de φ na direção x, com a mesma componente menos a seno de φ na direção y. Os dois módulos valem A. Vamos somar as forças diferenciais desse par de elementos. Como a carga no centro é negativa, aparece um sinal de menos. Somando os dois vetores, as componentes na direção x se cancelam. Sobra só a componente na direção y, menos 2 vezes a seno de φ. Substituindo dq e o resultado da soma, temos essa expressão para a força diferencial. Simplificando, chegamos a essa forma mais compacta da força diferencial na direção y. Como já combinamos os dois elementos do par, o ângulo φ só precisa varrer um quarto de volta, de 0 a π/2, para cobrir o semicírculo inteiro. Integrando a força diferencial de 0 a π/2, temos essa integral do seno de φ. A integral do seno é menos cosseno. Avaliamos essa primitiva entre os limites 0 e π/2. O cosseno de π/2 é 0, sobra só o cosseno de 0, que vale 1. O resultado final é a força igual a QQ dividido por 2π² ε0² na direção y. Repare que essa força aponta para o centro de curvatura do semicírculo, na direção da simetria do problema. Vamos para o último problema deste capítulo, o problema 2.8. Um fio retilíneo muito longo, que vamos tratar como infinito, está eletrizado com uma densidade linear de carga lambda. Precisamos calcular a força que esse fio exerce sobre uma carga pontiforme que é colocada a uma distância ρ do fio. A sugestão é a seguinte: tomar a origem em O com o fio ao longo do eixo Z. E expressar a contribuição de um elemento dz do fio à distância z da origem em função de um ângulo θ, usando argumentos de simetria. Observe a figura com o fio infinito e a carga de prova. Vamos fazer uma substituição de variável, trocando z por um ângulo θ. Definimos z igual a ρ vezes tangente de θ. Derivando, dz é igual a ρ vezes secante ao quadrado de θ vezes dθ. O elemento de carga dq é a densidade lambda vezes dz. Substituindo, temos lambda vezes ρ vezes secante ao quadrado de θ vezes dθ. A distância entre o elemento de carga e a carga de prova é a raiz de ρ² mais z². Substituindo z e usando a identidade trigonométrica, essa distância simplifica para ρ vezes secante de θ. De novo, vamos pensar em pares de elementos simétricos, um em mais z e outro em menos z. O vetor 1 tem componente ρ na direção radial e z na direção do eixo. O vetor R2 tem a mesma componente radial, mas com menos z na direção do eixo. Somando as forças diferenciais desse par e substituindo o dq que já encontramos, chegamos a essa expressão. Simplificando bastante essa expressão, as componentes na direção do eixo se cancelam. Sobra só a componente radial. O resultado é que lambda cosseno de θ dθ, dividido por 2πε0ρ na direção radial. Como o fio é infinito, o ângulo θ varre de 0 a π/2, cobrindo metade do fio, já que estamos somando pares simétricos. Vamos integrar a força diferencial nesse intervalo. A integral do cosseno é o seno. Avaliamos essa primitiva entre os limites 0 e π/2. O seno de π/2 é 1, o seno de 0 é 0. O resultado final é a força igual a Q lambda dividido por 2πε0ρ na direção radial, apontando para longe do fio. Note que essa força cai com o inverso da distância e não com o inverso do quadrado da distância, como acontecia com uma carga pontiforme.
Isso é uma consequência direta de estarmos lidando com um fio infinito. Para fechar este capítulo, vamos recapitular os 8 problemas que resolvemos. Aplicamos a lei de Coulomb e o princípio da superposição a geometrias discretas e contínuas. Comparamos a força elétrica com a força gravitacional e usamos a quantização da carga em situações concretas. Analisamos equilíbrio, estabilidade e oscilações eletrostáticas. E resolvemos distribuições contínuas de carga, incluindo anéis, discos, triângulos de cargas e fios retos e semicirculares. Com isso, encerramos os fundamentos da eletrostática.